Boa noite a todos, iniciando mais uma vez a nossa palestra desta noite com a nossa prece, momento em que nos dirigimos a Deus, a Jesus, rogando coragem, entendimento, força para continuarmos a nossa caminhada. Que o Teu amor, Senhor, possa amparar a todos nós. Ainda em aprendizado, trazemos muitas dificuldades a vencer, a corrigir. Que a Tua paz possa envolver a cada coração que nos ouve nesta noite. Lembremos sempre desse momento de buscar, através da prece, a força necessária, o equilíbrio. Que Deus nosso Pai possa amparar a todos aqueles que estão passando pelas provações, que estão internados nos hospitais, aqueles que desencarnaram e retornaram à pátria espiritual. Fica a nossa prece, o nosso pedido por todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Seja feita a Tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Sempre a primeira parte, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo das nossas palestras, não é? Por Allan Kardec. Hoje vamos ver o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Vamos ler algumas frases aqui desse capítulo, alguns conteúdos. Tem algumas colocações, aqui vamos ler a do Espírito da Verdade, onde ele coloca: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor, com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Olha só a colocação do Espírito da Verdade, né? Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelos seus dedos que só têm aparência de devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é a esses que não recuaram diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Então, vamos refletir sobre essas colocações do Espírito da Verdade. Estamos vivendo, desde o século XIX, um período de transição.
que deverá ser bem longo, né? Já começou, estamos passando por ele, não sabemos exatamente até quando isso vai durar. Estamos em um momento de transição no planeta Terra. Sabemos, já repetimos, mas voltamos a falar, porque muitas pessoas nos ouvem nesse momento, né, pela primeira vez. A Terra está se transformando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Está evoluindo na escala dos mundos, né? E aqui permanecerão os espíritos inclinados ao bem, os que já não querem fazer mal aos outros, os que se esforçam para a harmonização, para a paz, os que buscam levantar os caídos através da compaixão e do amor. Os que, embora ainda imperfeitos, entregam-se às leis justas e sábias de Deus, no objetivo de fazer a todos os outros somente o que querem para si mesmos, né? Então sabemos que só continuarão reencarnando e ficando aqui na Terra aqueles que já tiverem esse pensamento no bem. E é essa transformação da humanidade terrena, né, que o Espírito de Verdade fala aqui, sobre a questão de chegastes no tempo, né, em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. É esse momento de transformação que o Espírito da Verdade está mencionando. O alerta que os espíritos elevados fazem aos homens é para que todos busquem querer sentir, pensar e fazer somente o bem, porque nesse novo mundo, os que ainda estiverem propensos ao mal, comprazendo-se com ele, serão banidos para o mundo inferior, não importando o grau de inteligência que possuírem, né? Infelizmente, perder a oportunidade de se permanecer no mundo de regeneração. E reencarnam num mundo inferior, e aí pelas dificuldades naturais que vão encontrar, né, reencarnando numa humanidade primitiva, eles possam desenvolver o amor que desprezaram aqui na Terra, né? Sabemos que todos nós não perdemos a nossa bagagem espiritual, conhecimentos, a gente não perde aquilo que nós adquirimos, mas podemos renascer num local, num mundo inferior, até para ajudar a progressão daquele mundo, né? Mas, infelizmente, também sofremos, porque não é fácil, né? Com todo o conhecimento, você encarnar num local mais atrasado, mas tudo tem uma razão de ser, é aprendizado. Não valorizamos, então temos que passar por algumas situações. O Espiritismo, demonstrando as leis de evolução espiritual, que se faz através das leis das vidas sucessivas, da causa e efeito, concorre para o esclarecimento dessa humanidade, ainda sujeita a expiações e provas, para aprender, desenvolver o potencial intelectual e moral que existe em cada um dos seus elementos, né? Se estamos vivendo esse período de transição, há mais ou menos 1,5 séculos, reencarnando, desencarnando, né? Sempre com muitas chances de aproveitamento a cada nova existência. Então, nós precisamos usar de todos os recursos que a vida nos apresenta, né? O trabalho, a inteligência, a moralidade, a sensibilidade, para compreendermos, aceitarmos e vivenciar o bem, se quisermos ser verdadeiramente felizes e viver em um mundo melhor, um mundo de regeneração. Por isso que o Espírito da Verdade diz: felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor,
com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Podemos entender esse campo do Senhor como sendo a terra com sua humanidade, pois que o Espírito encarna em mundos materiais para juntamente, com o elemento material, fazer a sua evolução e concorrer pelas suas conquistas, com o progresso desses mundos, visto que o progresso é lei natural, a qual todos nós estamos sujeitos. Então, compreendemos que serão felizes na nova terra, se assim podemos dizer, os que tiverem como objetivo principal o desenvolvimento no amor a Deus e ao próximo. O amor que os impulsionam a tudo fazer no bem, pelo bem e para o bem. Mesmo que nem sempre o consigam, porque continuarão sua evolução com mais equilíbrio, felizes pela ausência de guerras, de misérias materiais e morais. Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. A lei divina é a lei do respeito, do amor, de uns para com os outros, e só continuarão na terra os que se esforçarem para vivê-las, não importando o rótulo religioso ou filosófico. Fora da caridade não há salvação. E onde ela existir, como o amor em ação, haverá o crescimento espiritual e, consequentemente, a libertação do viver em mundos materiais. Então, a mensagem toda dessa mensagem aqui do Evangelho, ela refere-se à necessidade da vivência evangélica, vinda de dentro para fora, e não apenas na aparência, nas exterioridades sociais. Refere-se, então, ao trabalho da autoeducação que o viver na Terra propicia. Exige de quem entende e aceita a lei do progresso em tudo e em todos. A esses que não recuaram diante da sua tarefa, que Deus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, esforcemo-nos, nós, os espíritas, para a nossa reforma interior, no trabalho da nossa autoeducação, na vivência dos ensinos de Jesus, porque só assim seremos dignos de continuar na terra, trabalhando no campo do Senhor. Escreve Erasto sobre o futuro da terra e de sua humanidade, quando ela passar à categoria de mundo regenerado e da missão do Espiritismo através dos espíritas na melhoria dessa humanidade. Erasto, esse espírito que assinou várias mensagens na codificação, quando eles repetem: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. E a pergunta vem: como reconhecer os espíritas que perseveram no bom caminho? Responde: esses são reconhecidos pelo ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo, ou seja, pela vivência evangélica, e não
pelo conhecimento e aceitação dos princípios do Espiritismo, né? Tá bem claro aqui. É pela prática dos ensinamentos, verdadeiramente de coração. Então, os bons espíritas são e serão reconhecidos pela vitória dos seus princípios, no seu sentir, pensar e agir. E os que a seguem são os escolhidos, porque Deus quer que a sua lei triunfe e ampara o esforço de todos os que a exemplificam e a divulgam. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. A palavra destruídos deve ser entendida como vencidos na destruição dos seus objetivos vaidosos e ambiciosos, né? Ou seja, sofrerão com os efeitos das suas ações, das perturbações, dos sofrimentos, dos prejuízos materiais e morais causados durante muito tempo, através de várias encarnações, até que arrependidos se redimam de todo o mal que causaram. Então são belas reflexões, né? O capítulo todo. Por isso que eles colocam que nós temos que estar muito atentos, né? Muito atentos, como nos alertaram aqui, que são muitos os chamados, né? Que foram muitos os chamados para o Espiritismo, mas muitos se desviaram da senda. Então, estarmos muito atentos no nosso caminho, buscando a verdade, observando o nosso comportamento. O tempo passa muito rápido, né? E nós temos que desenvolver a fé verdadeira, a fé que transporta montanhas, e partir cheios de coragem, como nos ensina o Evangelho, né? Para remover essas montanhas de iniquidade que trazemos de muito tempo. Então fica essa nossa reflexão da noite, agradecendo muito a Deus a oportunidade do estudo, dessas reflexões, e que Deus nos fortaleça para cumprirmos realmente os nossos deveres, né? Os compromissos que assumimos na espiritualidade. Continuem com a segunda parte da palestra desta noite. Boa noite a todos. Mais uma vez nos reunimos aqui, né? A busca do conhecimento tão necessário para cada um de nós. E hoje eu trouxe uma mensagem do livro SOS Família, de Joana de Ângeles, Espíritos Diversos, psicografia de Divaldo Franco, tá? No capítulo 14, Deveres dos Pais, né? Então, nós sabemos a importância que tem a família, né? Saber que são espíritos ali que se reúnem para que juntos possam se melhorar como seres eternos, trazer, né, conquistar novos conhecimentos, reencontros, melhorias em relação às amizades, né, de uns com os outros, enfim. É uma oportunidade abençoada que Deus nos concede para que sempre juntos possamos aprender, tá? Então, a encarnação, tudo que a gente vivencia, passa, é sempre visando o nosso bem, a nossa melhoria, uma busca, um aprendizado que é tão necessário para nós, né? Sabemos da nossa condição espiritual, das necessidades que temos, graças aos estudos que a doutrina espírita nos oferece, esclarecimentos que são muito importantes, e a família tem um papel fundamental, né? Sendo o primeiro grupo social no qual nós pertencemos, né? Que é dali que a gente parte para o mundo, dali que nós construímos
o nosso destino, enfim, nós fazemos escolhas, encontramos a nossa profissão, o caminho que devemos seguir, e daí vamos reconstruir a nossa família, enfim. Então a família é o primeiro grupo social de cada um de nós, onde cada um ali parte em suas buscas, né? E os deveres dos pais, né? Sabemos que todos nós temos deveres dentro de um lar, né? Seja como filhos, pais, pois somos todos educadores, tá? E a Joana de Ângeles traz algumas mensagens, né? Traz alguns pontos bem importantes aqui para nossa reflexão, referente à importância de sermos pais, de sermos educadores, de termos aqueles espíritos que vêm ali junto de nós sob a nossa responsabilidade, né? Pode ser ali um primeiro instante algo que nos assuste, saber, poxa, é muita responsabilidade, como que eu vou fazer, né? Sim, isso pode passar pela cabeça de nós que somos pais, educadores, num primeiro momento, mas a gente tem que manter a nossa confiança em Deus, fazer ali o melhor que nós pudermos, e com certeza o amparo jamais há de nos faltar, ok? Então vamos seguir aqui com essa mensagem e vamos tirar ali as nossas reflexões. Deveres dos pais. Por impositivo da sabedoria divina no homem, a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Então, com certeza, o período ali da infância é muito maior, referente ali às situações, né, ao tempo, ao convívio, a cada ponto ali que tem que ser posto ao filho, ensinado, explicado, tá? Então é aquele tempo de absorção de novos ideais, tá? Assim que regressa do plano espiritual. Isso porque, enquanto o espírito assume a pouco e pouco o controle da organização fisiológica de que se serve para o processo evolutivo, mais fáceis se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência planetária. Então, é uma necessidade visando o bem. Como decorrência, grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação, deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências, ou seja, o que nós pudermos fazer agora, dentro das possibilidades e necessidades daqueles que estão sobre a nossa tutela, né, que façamos o melhor que nós pudermos, tá? Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode referente à questão da educação, né? Estar presente ali com os nossos filhos, aqueles que estão sobre nossa tutela, para que possamos dar um direcionamento. Os filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que se merecem todo o investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. Então sabemos que muitas vezes ali dentro de uma família nem sempre se reunirão, né, espíritos que são afins, que têm uma empatia, que são amigos, que representam reencontros. Muitas vezes nos reunimos ali sobre aqueles que tivemos dificuldades ali no passado, né, e Deus nos concede hoje a oportunidade de poder nos reabilitarmos referente aos laços de amizade, fortalecermos, reconquistarmos uns para com os outros nesse sentido. Então, o que nós podemos fazer nesse sentido é fazer o melhor que pudermos, que nem a Joana de Ângeles fala. Investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. Fazer aquilo que nós podemos fazer da melhor forma, tá? Então, quando a gente faz isso, é lógico que tem a questão do livre-arbítrio, mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode pelos nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa proteção, tá? Os deveres dos pais em relação aos filhos estão escritos na consciência. Então, nós já trazemos isso desde um programa ali no plano espiritual, né? Um amparo de amigos para que
aqui nós pudéssemos pôr em prática e vivenciar essas situações. Então aqueles que são pais, né, assim como eu e muitos outros irmãos, aqueles que vão receber esses espíritos também, né, vão receber esses espíritos como filho dentro do lar, então que confiem em Deus, que se aliem ao hábito da prece e façam que nem a Joana de Ângeles está falando aqui, né, dando essas instruções a todos nós. Vamos fazer o melhor que nós pudermos em relação aos nossos filhos, porque jamais estaremos desamparados, tá? Seja um amparo da espiritualidade, seja um amparo daqueles que estão próximos de nós encarnados também. Então vamos confiar e vamos fazer o melhor que nós pudermos, tá? Que com certeza tudo há de se acalmar, enfim, tudo há de tomar um rumo necessário. Evidentemente, as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse cometimento. Entretanto, o amor, que tem escaseado nos processos modernos da educação como lamentáveis resultados, tá? Então o amor tem que estar sempre presente, né? Na questão de educarmos os nossos filhos. É lógico que tem o que nem Jesus nos diz, né? Nos ensina sim, sim, não, não, né? É muito importante a gente saber falar sim, mas também falar não, né? Mas sempre estar próximo dos nossos filhos, né? E agir com muita boa vontade. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Tá? Então, nós nos aproximarmos ali dos nossos filhos, né? Conversarmos, sabermos qual a visão deles referente ao mundo, as expectativas, né? As buscas e auxiliar, né? Educar, né? Direcionar. Isso é muito importante, nós estarmos perto. Nós não podemos nos esquecer que quem está ali é um espírito que já viveu muito tempo, né? Já tem muitas encarnações, já traz uma bagagem espiritual, já tem ali o seu modo de ver, né? Que pouco a pouco ele vai vindo à tona ali de uma forma mais intensa e ele tem as suas necessidades. Então que a gente esteja próximo dos nossos filhos nesse sentido também. Tá ok, pessoal? No lar, em consequência, prossegue sendo a atualidade de fundamental importância no complexo do mecanismo de educação. Então, o lar é algo primordial, tá? Prezar sempre pela proteção do nosso lar, pela nossa família, por aqueles que estão conosco, aqueles que são próximos, que nós temos afeições e necessidades, sejam nossos pais, né? Sejam nossos filhos, enfim, o lar é muito importante, né? A cada um de nós, e alimentarmos o nosso lar com hábitos saudáveis, prece, leituras, o evangelho no lar, né, como já falamos anteriormente também, então são muito importantes. Nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos, ao par da assistência constante de que necessitam os caracteres em formação, a argila plástica que deve ser bem modelada. Então, os filhos veem os pais como exemplos, né? Então vamos ver ali como estão, né? Estar atentos como estão as nossas atitudes, tá? O exemplo, nós somos o exemplo para os nossos filhos. No capítulo da liberdade, esse fator bacilar nunca deixa de ser esquecido, o dever da responsabilidade, tá? Falar isso para os nossos filhos, que todas as atitudes geram responsabilidades. É lógico que eles terão ali o livre-arbítrio, o direito de escolhas, mas é sempre bom saber que há sempre dois caminhos a se seguir, né? E a gente tem que dar esses direcionamentos nesse sentido, né? De mostrar os dois lados da situação. Nunca tentar esconder algo ou fugir de alguma situação. Pelo contrário, né? Como ele falou, temos que estar aberto ao diálogo franco, né? Ao companheirismo, ok? Liberdade de ação e responsabilidade dos atos. Tá? Então, responsabilidade
das ações, ligadas à liberdade de ação e à responsabilidade dos atos, ajudando no discernimento desde cedo, entre o que se deve convém, desde cedo, ó, que nem ela fala aqui, desde cedo, convém, entre o que convém e o que se pode realizar, tá? Expectativas, perdas, vitórias, conquistas, né? Então é importante a gente sempre falar sobre tudo. Plasma na personalidade em delineamento do filhinho os hábitos salutares. Diante dele, tem em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda, que recomeça a experiência com dificuldades, tá? Então é aquilo que nós comentamos. Ali tem um espírito milenar que já viveu situações, já traz uma bagagem espiritual. Nem o excesso de severidade para com ele, nem o acúmulo de receios injustificados em relação a ele, tá? Então, nem o excesso de severidade para com ele, nem um acúmulo de receios injustificados em relação a ele, com a exagerada soma de aflição por ele, tá? Então, saber que ele vai errar, ele vai acertar, mas ele tem o caminho dele, né? Os nossos filhos têm os seus caminhos, né? Cuidado com a questão da severidade, de culpas, né? Se as coisas não derem certo, mostrar que a vida é assim, que por vezes erramos e acertamos, mas o importante é que a gente possa recomeçar e não induzir, né? E não mostrar que está tudo perdido, né? Porque isso aí pode levar a consequências lastimáveis aí até no campo de um desencarne, enfim, um suicídio, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, tratar a situação de uma forma mais cautelosa, né? Ou seja, mostrar que vitórias e derrotas acontecem, mas que nós podemos recomeçar, deixar a porta da esperança, da renovação aberta, que é esse o amparo que nós recebemos de Deus, nosso Pai, né? Que sempre poderemos recomeçar e construir novos capítulos e que o importante é aquilo que nós podemos aprender. Fala-lhe de Deus sem cessar, ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve elucinar no íntimo como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos. Isso é muito importante, falar sempre de Deus, né? Da esperança, do amor, né? Que Deus nos traz, nos condiciona na nossa caminhada, da nossa criação. Tá? Isso é muito importante, esses valores morais, né? Os valores morais que tanto nos auxiliam na nossa caminhada, não é mesmo? Se faz por nós, imagina pelos nossos filhos. Com valorização preciosa das concessões divinas. Se não dispões de valores maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhes, isso aqui é muito importante, pessoal. Se não dispomos de maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhes, ele saberá reconhecer e por isso mais te amará, tá? Então, a gente não tem que olhar o que a gente pode fazer pelos nossos filhos só pelo fato de algo material, né? De um objeto, enfim, alguma coisa material. Mas nós devemos nos atentar se nós podemos fazer algo de nós mesmos em relação a eles, dar algo de nós, isso é o mais importante. Isso que ele vai saber reconhecer. Tá? Então, eu posso dedicar meu tempo uma vez por semana para sair, para conversar, para estar perto, eu posso fazer isso, mas nós vamos fazer algo de nós para com os nossos filhos, doando algo de nós mesmos, tá? A verdadeira propriedade, aquilo que é nosso, que nós estamos doando em relação ao próximo, tá? E especialmente aos nossos filhos, tá? Então, não nos preocuparmos, sim, é importante esse lado, a gente quer acolher, né, dar ali tudo para o nosso filho, para os nossos filhos, mas o mais importante é darmos algo de nós, que vai ter um reconhecimento muito maior perante a nossa prole, a nossa família, os filhos, enfim. Todavia, se olvidaste de ofertar-lhe o melhor ao teu alcance, também ele compreenderá,
e que isso reagirá de forma desagradável. Então, sabendo, ele vai reconhecer que pudéssemos nós fazer algo e não fizermos, enfim, vai gerar outras consequências, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é sempre o recomeço, os novos capítulos, novas possibilidades. A gente sempre vai poder recomeçar. Mas por que não fazer hoje, né? Por que não fazer agora e começar agora? E olhar essa relação que é tão importante de pais e filhos de uma outra forma, né? Então, vamos lá, pessoal. Uma reflexão para todos nós, né? Os pais educam para a sociedade quanto para si mesmos. É verdade. Essas relações que nos unem no nosso lar são importantes para todos, né? Pois ensinamos os nossos filhos, aprendemos com eles, né? Então é uma troca mútua nesse sentido. Examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole. Tens conquistas pessoais, porquanto já trilhastes o caminho da infância, da adolescência e sabes por si próprio discernir entre os erros e acertos dos teus educadores, identificando o que de melhor possuis para dar, né? Então, vamos olhar para nós, né? Quantas experiências já tivemos, né? Passamos por essas fases, enfim, da infância, da juventude, né? E hoje somos pais. Então, a partir daí, só dessa reflexão, nós já vamos poder auxiliar, né, na educação dos nossos filhos e muito. Juntando, que nem a Joana fala, sobre a questão de falar sempre de Deus, do amor, né, de Jesus, da renovação, da esperança, né? Então passar isso para os nossos filhos, junto de nossas experiências pessoais no sentido de educarmos. Então, é mais um alento aí da nossa irmã. Não te poupes esforços na educação dos filhos, tá? Então, vamos fazer aquilo que nós pudermos em relação aos nossos filhos. Né, chegará um momento que eles farão as escolhas deles, seguirão os caminhos deles, mas nós fizemos a nossa parte, né, no sentido de buscarmos educá-los da melhor forma possível. E que a gente saiba que tudo que a gente faz nesse sentido jamais será em vão, jamais será perdido, que fizemos ali com boa vontade, né? Então, na hora certa, o ensinamento vem à tona. Os pais assumem desde antes do berço com aqueles que receberão na condição de filhos compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica que rege os fenômenos da vida nos quais todos estamos mergulhados, tá? Então, esses compromissos aí que a gente está vivenciando hoje nessa experiência carnal, não podemos esquecer que houve toda uma programação, né? Todo um preparo para que hoje a gente pudesse enfrentar essa situação, né? Compartilhar, reencontrar, aprender uns com os outros. Esse é o sentido de reencarnarmos, né? A busca do aprendizado dentro das nossas necessidades. Então Deus nos concede a vida que precisamos, estarmos juntos dos nossos filhos, daqueles que precisamos estar, nas famílias, no país, enfim. Tudo ali é feito dentro de uma programação para cada um de nós. Ok, pessoal? Então, vamos lembrar desse amor aí que Deus tem para conosco e que nada é por acaso, e os filhos têm uma importância muito grande nessa caminhada nossa, né? Então, a educação deles é muito importante, né? Vamos preparar novos cidadãos aí para esse planeta, né? Trilhar novos caminhos. Então, por isso que é muito importante a família, né? Então, vamos fazer ali o que a gente puder sob a luz da doutrina espírita, do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que tão bem nos acolhe e nos ensina sobre esse amor tão necessário para nós. Então, vamos encerrar, desejando uma ótima noite a todos e juntos fazer uma prece de gratidão a Deus pelos ensinamentos que vêm a nós
pela oportunidade de nos reunirmos, pedindo que nos dê força e coragem para seguirmos a nossa caminhada segundo os desígnios do nosso Pai, e vibrações de amor pelo nosso planeta, por todos que aqui se encontram. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, e livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.